Então, eu quero convidar a doutora Paula Leite, que é médica coloproctologista, membro da Sociedade Brasileira de Coloprocto, membro do GEDIB e vice-presidente da Sociedade Goiânia de Coloprocto, que vai nos falar sobre as manifestações extraintestinais. Viu só? Ela não fica só nas hemorroidas, gente. O foco normalmente são as hemorroidas, né? Mas a gente anda muito pelas outras áreas, né, da parte intestinal, né? Doença inflamatória, câncer, bom, e aí vai. Bom, sou a Paula, como a Marta já me apresentou. É um prazer receber o FOPAD aqui em Goiânia. Isso é uma honra para a gente, algo assim extremamente produtivo, valoroso, e a gente vê o quão importante é a doença inflamatória intestinal e difícil, né? Eu acho muito difícil. Eu acho que eu tenho, não sei, eu sou novinha, são uns 20 anos que eu estudo isso, e eu acho até hoje eu sinto muita dificuldade em estadiar o paciente, em tratar, fazer diagnóstico. O tratamento, como o Rômulo falou, é muito difícil, né? E a Marta me deu uma incumbência de falar para vocês de manifestações extraintestinais. Não é só aparelho digestivo. Então, a doença de Crohn, como já foram citados anteriormente, não acomete só da boca ao ânus, no caso da doença de Crohn e a retocolite. Se acha que ela é restrita apenas ao intestino grosso? Não. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que ela pode acometer. Então, a gente tem uma gama de regiões que esse processo inflamatório tão intenso pode acometer. Na região cutânea, na parte reumatológica, no olho, parte ocular, óssea, hematológica, hepatobiliares e eventos tromboembólicos também. E é uma incidência que, às vezes, chega até 34% no caso de alterações cutâneas, 36% nas reumatológicas, artrites, artropatias, né? Em 2012, foi identificado pelo ECO, que é um consenso que a gente segue um pouco. Isso é muito específico, né? Mas a mais de 35% dos pacientes podem manifestar algum tipo de alteração extraintestinal. Bom, os portadores de doença colônica extensa e mais grave são os mais susceptíveis. Quanto mais grave a doença, quanto maior essa atividade, maior a chance de ter algum acometimento fora do aparelho digestivo. Podem estar associados à atividade de doença ou terem um curso independente da atividade de doença. Então, não segue um padrão. O paciente pode estar em atividade, doença inflamatória intestinal, muita diarreia, dor abdominal, desenvolver alguma alteração intestinal e, ao mesmo tempo, pode ser a primeira manifestação. Do nada aparece uma outra alteração fora do aparelho digestivo. Prováveis etiologias que estão associadas, deficiência de vitaminas, proteínas, minerais, uma má absorção desse intestino. Efeitos colaterais das medicações, também pode aparecer algumas alterações. Doenças autoimunes que podem estar associadas também, alterações genéticas e a própria mediação imunológica. Então, vamos lá. Manifestação cutânea. A gente pode ter úlceras e fístulas perianais. Nem só de hemorroide o coloproctologista vive, né, Marta? A gente encontra isso muito no nosso consultório. A Gabriela, de vez em quando, ela me manda umas bombas no consultório. Paula, resolve, que é um pouco difícil. Então, a gente se depara com ânus desse jeito, totalmente deformado, um processo inflamatório intenso, com hiperemia. Às vezes, aparecem uns buraquinhos, que são as fístulas. Pode ser a primeira manifestação da doença inflamatória intestinal? Pode. 7% durante o diagnóstico, 40% vão aparecer durante o curso da doença. Tratamento, antibióticos, imunossupressores, imunobiológicos, esse tanto de remédio aí que o Rômulo falou anteriormente, terapia biológica e cirurgia. A gente opera essas regiões. A cirurgia ajuda muito a tratar, a melhorar e a gente tentar também ajudar na cicatrização. Cetonagens, fistulotomias, drenagens. Esse aqui é um paciente, um caso em um clínico do Hospital das Clínicas que a gente recebeu, um paciente que apresentava uma senhora de 70 anos com uma doença perianal importante e uma doença também vaginal também associada a isso, é doença de Crohn. Ela tinha uma diarreia intermitente há 5 anos, associava com muco, diarreia com catarro, perda de peso, adinamia, perda de peso importantíssima, de 10 quilos, e apresentava uma lesão ulcerada na região perianal e vulvar, há mais de um ano que não cicatrizava, com a piora progressiva. E essa era a queixa dela, que ela apresentava inicialmente. Colonoscopia realizada 2 anos anteriormente a esse quadro, normal. Quer dizer, não tinha nada nesse intestino que demonstrava alguma inflamação, que a gente poderia pensar em doença inflamatória intestinal.
Como é que foi feito o diagnóstico? Biópsias dessa lesão, dessas úlceras, onde a gente identificou granuloma, que a gente conseguiu identificar e fazer o diagnóstico de doença de Crohn. O tratamento foi instituído nessa época mesalazina, azatioprina anteriormente, e quando introduzimos a adalimumab, teve uma melhora muito importante desse quadro. Manifestações específicas das doenças de Crohn. A gente tem uma doença que a gente chama de doença metastática, que são lesões que elas vão aparecer longe do aparelho digestivo. Podem aparecer lesões no abdômen, membros inferiores, áreas de dobra, pênis e vulva. Nódulos ou placas cutâneas que podem ulcerar com o passar do tempo. Não está relacionada à atividade da doença. Olha só que difícil. Respondem muito bem a corticoides sistêmicos e fármacos anti-TNF. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente onde ele tem lesões mucosa oral, atrás da orelha, na coxa, na vulva e região perianal, pescoço, diferente, né? A gente nem como é que a gente olha isso aqui e pensa, nossa, será que é uma doença inflamatória intestinal? Muito difícil. Será que isso é Crohn? Como é que faz? Difícil o diagnóstico, né? Eu acho. Outro caso clínico de um outro paciente com doença metastática. Um paciente jovem, 25 anos, doença de Crohn há mais de 4 anos, em remissão clínica há 2 anos. E começaram a aparecer surgimento de nódulos ulcerados no tórax, pescoço, dorso. Doença metastática relacionada à doença inflamatória intestinal, doença autoimune. Lesões reativas. Eritema nodoso já é um pouco mais comum, a gente vê isso mais frequente no consultório. O diagnóstico ele é clínico. A gente faz biópsia dessas lesões e a gente identifica o que é uma paniculite focal inespecífica, não ajuda tanto. E ele acompanha a atividade da doença, mais comum na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. Interessante a gente mostrar isso, a sugestão da aula da Marta foi muito interessante, porque vocês vão estar no CAIS, consultório, vai fazer... Dependente dos pacientes que vão receber, né? A gente vê algumas lesões diferentes, estranhas, a gente tem que pensar em doenças autoimunes também, né? Tem que pensar fora da caixinha um pouquinho, né? Eritema nodoso, outro exemplo aqui, o tratamento, doença de base, tratar doença inflamatória intestinal, pode-se usar corticoides sistêmicos, imunossupressores, terapia biológica, vai ajudar. Pioderma gangrenoso é outra alteração que a gente tem de pele, um pouco mais comum na retocolite, mas encontra também na doença de Crohn. 85% dos pacientes com pioderma gangrenoso estão associados a uma colite extensa, significa que estão associados a uma doença em atividade intensa. Precedidas de trauma, muitas vezes é um trauma, o paciente bate a perna, algum trauma qualquer, e essa lesão, essa úlcera, essa ferida não fecha. Achados inespecíficos na biópsia, uma dermatose neutrofílica e abscesso estérico. Também não ajuda muita gente no diagnóstico só disso. Pioderma gangrenoso, tratamento à base de corticoides em altas doses. Pode usar tracolimos, eu não tenho muita experiência com tacrolimus. Imunossupressores e terapia biológica anti-TNF tem tido bons resultados nesse caso. Tópico, a gente vai usar corticoide, clombulicada, apsona, clofazimina, oxigênio hiperbárico, aquelas lesões grandes que não cicatrizam, imunoglobulina, talidomida também tem se relatado melhora com isso. Aqui é um exemplo do pioderma gangrenoso, que pode até evoluir com área de necrose, que a gente faz debridamento, limpeza dessa ferida. Às vezes é muito difícil a cicatrização, tem que tratar a doença de base, tem que fazer o diagnóstico de doença de Crohn se esse paciente já não o tem. Síndrome de Sweet, uma dermatose neutrofílica, uma alteração de pele associada a uma alteração de neutrófilos. Rara, mais frequente em mulheres, são placas e nódulos eritematosos, aonde? Face, nas mãos, tronco e extremidades, como pé e dorso também. Tratamento, corticoterapia e tratamento da doença de base também. Acrodermatite enteropática, relacionado à deficiência de zinco. Uma má absorção, alteração nutricional, deficiência de zinco, a gente pode encontrar essas lesões. Placas psoriasiformes, ela parece psoríase, às vezes confunde com a doença de psoríase, vesículas, pústulas e crostas. Geralmente aparece mais em faces estentoras, de membros superiores e inferiores, e pode aparecer também em outras regiões, como dorso e tronco. Psoríase também pode estar relacionada, a doença que pode aparecer concomitantemente à doença inflamatória intestinal. Da população em geral, 2,2% da população pode desenvolver psoríase. Se o paciente tem doença de Crohn, a gente aumenta em 5 vezes o risco de desenvolver psoríase associado. Não parece haver relação com o curso da atividade da doença inflamatória intestinal.
E ela pode apresentar complicações, além dele ter doença de Crohn, apresentar psoríase, pode ter também o quê? Artrite psoriática. Você tem alterações em articulações. Aí ficou mais grave ainda, né? Complicando mais ainda a vida desse paciente, né? Lesões psoriáticas têm sido relatadas durante o uso de anti-TNF também. Então, a doutora vai tratar o paciente com doença de Crohn, a gente vai usar anti-TNF, ele pode desenvolver psoríase? Pode. Pode ter uma complicação, um efeito colateral. Difícil, né? Vai ficando difícil, né? Como é que a gente faz, né? Bom, aqui é uma revisãozinha de estudos onde a gente evidenciou que pacientes com psoríase, durante o tratamento de doença inflamatória intestinal, 90% estava associado ao uso de infliximab, a maior parte deles, metade mulheres, e 84% desses pacientes não tinham antecedente de psoríase antes. Então, teve o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, uso de anti-TNF e apareceu essas lesões. A remissão ela se dá tanto com a interrupção do infliximab, melhora, resolve, ou você pode continuar usando o infliximab e usar alguns outros tratamentos, como corticoides, fototerapia, uso de vitamina D, entre outros imunomoduladores, para melhorar e resolver a psoríase. Aqui é uma paciente, 17 anos, jovem, a foto não vai dar para ver muito bem, mas tem várias lesões psoriáticas em todo o corpo que ela apresenta. Ela tinha doença de Crohn há 7 anos, estava em remissão clínica. Começou a usar o infliximab há 2 anos, com remissão clínica, e após 2 anos apareceram essas lesões em todo o corpo. Tratamento, não suspendemos o infliximab, introduzimos corticosteroides tópico, fototerapia, vitamina D, e essa paciente teve remissão de todas as lesões. Teve um caso de sucesso, bastante interessante. Outra doença associada à doença inflamatória intestinal, epidermólise bolhosa. É uma rara doença, ela é autoimune também, formação de bolhas em pele e mucosa, então tem inúmeras bolhas onde a gente tem extremidades, mão, pés, principalmente mucosa oral. Manifestações oculares. Tá? Olho também a gente pode ter alterações sugestivas de doença autoimune, doença inflamatória intestinal. Eu tenho uma rotina um pouco no meu consultório de que os pacientes que eu faço diagnóstico de Crohn, principalmente, eu encaminho para o oftalmologista, principalmente para avaliação de fundo de olho, para a gente identificar alterações como uveiite, episclerite, esclerites, para ajudar no diagnóstico, que é fator também prognóstico também, de pior ou não dessa doença, da atividade. Ocorre em até 13% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, você pode ter alteração ocular. Pode preceder o aparecimento, então a primeira causa da manifestação pode ser uma alteração de fundo de olho, uma alteração estranha, diferente, autoimune, o paciente depois vinha desenvolver doença inflamatória intestinal. Aqui são os antígenos leucocitários que podem estar associados. Quais são os sinais alertas de pensar que está tendo alguma coisa com esse paciente? Olho vermelho, reação à luz, fotofobia, ardência, coceira no olho, lacrimejamento, dor, sensação de corpo estranho e baixa visão. A gente tem que encaminhar esse paciente para o oftalmo para poder avaliar e ajudar a gente nesse tratamento. O tratamento de doença inflamatória intestinal ele é extremamente multidisciplinar, né, como acho que vocês estão percebendo aqui. Episclerite. Está vendo? Tem um vermelhidão, essas alterações. Geralmente, a episclerite está associada à atividade da doença inflamatória intestinal. Ela é benigna, recorrente e autolimitada. Ela é mais fácil de tratamento. Vermelhidão, lacrimejamento, desconforto e queimação na região dos olhos. O tratamento é mais simples, colírios, corticoides tópicos, né? E tratamento, sempre falo, tratamento da doença de base. Outra alteraçãozinha, esclerite, menos frequente, tá? Pode atingir na região anterior ou posterior do olho e um sinal de mau prognóstico e que identifica uma atividade intensa, doença e graves complicações é quando aparece necrose. Você pode ter necrose da esclera, gravíssimo. Uveíte pode comprometer toda a uva, estendendo para íris, corpo ciliar, coroide, nervo óptico e retina. Então, essa doença pode estender por todo esse globo ocular. O aparecimento está associado a manifestações cutâneas e articulares, então o paciente pode apresentar uma alteração ocular, alteração de pele, alteração articular, junto. Tratamento é redução do desconforto ocular, prevenção de complicações, tratamento da doença de base. Aqui um exemplo de uveíte anterior. Sequela de uveíte, a gente percebe aqui com sinéquia, uma sinéquia aqui, paciente desenvolvendo glaucoma e catarata. Isso é decorrente da doença inflamatória intestinal. Manifestações articulares são mais frequentes, dentre as outras que eu citei.
A gente pode ter os pacientes, até 33% podem apresentar doenças articulares. Osteopenias, osteoporose estão relacionados ao uso de corticoide. O Dr. Mauro até comentou um pouquinho, né, das diversas complicações do uso de corticoides, né, principalmente os pacientes que usam por anos e anos corticoides, né. Os sintomas precedem ou coincidem com a doença inflamatória intestinal. Então, o envolvimento ele vai dar nos ligamentos, nos tendões e nas ênteses. Então, a gente pode ter acometimento tanto da parte central, da coluna central, quadril, como da parte periférica. Geralmente assimétrica, o que foge um pouquinho do padrão de algumas artrites, né? Então, ele é migratório. A artropatia enteropática periférica, artrite periférica, ela pode ser oligoarticular ou poliarticular. Então, ela pode acometer uma única região, como diversas regiões juntos. Os sintomas são agudos e autolimitados, assimétrico, migratório, recidivas são frequentes e membros inferiores são mais afetados. Então, prestar atenção, o paciente reclama de dor na perna, dor no pé, tornozelo, pensar em começar a investigar se tem alguma alteração inflamatória articular. A poliarticular, sintomas crônicos, persistentes, prolongados, o curso independe da doença inflamatória intestinal. Eritema nodoso e uveíte podem estar associados às alterações poliarticulares. Envolvimento axial, espondilite ou sacroileite, precedem as manifestações intestinais. Então, muitas vezes o paciente apresenta uma alteração nesse sentido, assim, toda perda do arcabouço ósseo, perda das junções, tem muita sinéquia, tem um processo inflamatório intenso, e depois de um certo tempo ele desenvolve doença inflamatória intestinal. Mais comum na doença de Crohn, pode ser até 22% dos pacientes podem estar associados a isso aqui. HLA-B27 é encontrado na maioria desses pacientes, e a lombalgia é de caráter inflamatório e noturno, uma característica que ela melhora com a deambulação. Então, o paciente tem muita dor na coluna, quando ele deambula, ele começa a movimentar, a clínica melhora um pouco. Reumatologista, importantíssimo, junto com a gente, para ajudar a tratar essas doenças, né? Paciente de 20 anos, que tinha uma doença de Crohn, a gente vê distensão de Delgado, você tem espessamento, edema de parede, ingurgitação dos vasos, vocês dá para ver muito bem, e associado a isso, ele começou a desenvolver uma sacroileite. Então, a gente tem a ver um processo inflamatório, diminuição dos espaços, e isso começa a ter inflamação, fibrose, e até uma cicatrização e modificação dessa região, quando fica isso um tempo muito prolongado e sem tratamento. Muito difícil o tratamento. Ele é individualizado. Você pode aplicar injeções articulares de corticoide, o corticoide sistêmico não tem efeito sobre os sintomas, anti-inflamatório piora a doença, então o paciente às vezes tem muita dor articular, dor nas costas, coluna, quadro típico de quem tem artrose e artrite, e ele está tomando muito anti-inflamatório, que vai piorar ainda mais a atividade e a doença inflamatória intestinal. Imunossupressores, anti-TNF, fisioterapia, o que vai ajudar a gente, principalmente os imunobiológicos, a tentar melhorar um pouco essa doença. Manifestações orais. Parte oral também é importante. Então, o paciente que tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, a gente deve examinar a parte bucal? Tem que examinar. O paciente tem muita afta, tem recorrência, recidivas de aftas frequentes. Pensar nas manifestações orais. Normalmente são úlceras lineares, lesões polipóides hiperplásicas ou a quelite granulomatosa. Então, aqui a gente tem um exemplo de quelite granulomatosa. A gente percebe aqui, nesse paciente. O tratamento costuma ser suficiente para controlar essas lesões. Então, o tratamento de base, que a gente usa principalmente corticoide ou imunobiológico, você consegue melhorar bastante essas alterações. A ausência de doença ativa, corticoide ou imunomoduladores tópicos, né? Pomadinha de corticoide, alguma coisa nesse sentido, pode melhorar bastante essas alterações. As aftas, elas são reações, manifestações orais não específicas, e elas, as características são, podem ser aftas pequenas, podem ser aftas grandes, ou ser herpetiformes, esse aspecto bem irregular e grandes no palato, a gente observa aqui. O tratamento também, tratamento da doença de base, tratamento da doença inflamatória intestinal, e a gente pode usar corticoide tópico também para ajudar. Outro exemplo de manifestações não específicas, que é a pioestomatite vegetante, bem mais raro e está fortemente associada à retocolite ulcerativa. Lesões vegetantes, pustulosas, estéreis. Tratamento da doença de base, corticoides e imunomoduladores tópicos também pode ajudar a melhorar essas feridas. Colangite esclerosante, manifestação hepática. O fígado também pode ser acometido. A gente tem alguns pacientes que
desenvolve, é bastante difícil o tratamento, bastante grave. Hepatopatia colestática crônica autoimune. Até 4% dos pacientes com retocolite ulcerativa podem desenvolver a forma hepática. Aumenta o risco de câncer colônico e hepatobiliar. O diagnóstico se dá como? A gente faz alguns exames, como CPRE, que é um exame por endoscopia, que a gente estuda a parte biliar. A gente pode usar também a ressonância magnética, fazendo uma colagem de ressonância para estudar essa árvore biliar, essa parte hepática. E biópsia. A gente vai encontrar irregularidades, estenoses intra- e extrahepáticas. Então, a gente tem aqui os ductos biliares irregulares, estenóticos, áreas amontantes alargadas. E qual que é a gravidade? Evolução para cirrose e insuficiência hepática. Às vezes, o paciente ele evolui para um transplante hepático, muito sério, né? A doença começa a ficar muito preocupante e séria também, se a gente não tem um controle lá atrás, como o Rômulo falou, inicial dessa doença de base também. Esse é um paciente de 36 anos, paciente do Hospital das Clínicas, portador de retocolite ulcerativa e desenvolveu uma colangite. A gente vê alterações através dessa ressonância que foi realizada. Colangite esclerosante. Não há medicamentos específicos que controlem a evolução da doença. Tratamento de formas avançadas, transplante hepático. Os imunossupressores sem eficácia na sobrevida. Terapia biológica não exerce influência negativa e nem positiva nesses pacientes que já têm essas deformidades. O Ursacol em altas doses parece que pode ajudar um pouco. Tem demonstrado melhora da bioquímica hepática, não melhora a parte histológica, melhora o score de risco de morte em 4 anos, parece reduzir o risco de câncer letal, mas é um baita de um ponto de interrogação, essa medicação. E esse era um pouquinho que eu queria alertar vocês, falando dessas manifestações intestinais e a preocupação que a gente tem que ter em identificar, diagnóstico, tratamento adequado e a gente tentar prevenir isso tudo. Obrigada.